essa passagem do discurso mítico para o discurso racional do logos não deve ser vista cartesianamente, né? Mesmo já na antiguidade, ao longo de toda a história da filosofia também posterior, esses dois tipos de discurso vão, em muitos sentidos, se interpenetrar, né? Um utilizar elementos do outro. Diferentes autores, tanto na filosofia quanto na arte, vão cruzar, né, essa fronteira assim que não é muito clara. A gente já tem até mesmo na antiguidade, entre esses pré-socráticos, por exemplo, pensadores que vão se expressar poeticamente, né? Como, por exemplo, Parmênides com seu famoso poema, e Xenófanes, né, que só se expressava assim. Vamos falar sobre ele nesse vídeo. Uma característica fundamental entre esses primeiros pensadores, né, é que essa reflexão filosófica ela vai partir da noção de talma, né, que é uma noção que designa uma certa perplexidade ou espanto, né, que motiva o filósofo, que impulsiona o filósofo à reflexão, né, sobre aquilo que desperta, que faz com que essa perplexidade se manifeste nele, né? Então, partindo dessa perplexidade, eles vão buscar aquilo que seria o princípio originário e o fundamento da realidade, né? Que é a noção de arqué. É tanto a causa primeira das coisas como o fundamento dessas mesmas coisas, né? Da totalidade do que existe. Eles vão apresentar diferentes respostas para essa questão, né? Para o Tales, né, muita gente sabe, ele apontou a água como sendo o elemento inicial, o fundamento de todas as coisas. A água no sentido de, provavelmente mais no sentido de fluidez, de algo que pode permear diferentes estados, né, o sólido, o líquido e o gasoso, de algo que está presente em extrema abundância nas mais diversas coisas da natureza, de algo que é talvez aquilo que há de mais importante para a vida, né? E a grande contribuição do Tales não foi a ideia da arquesse água, né? Foi justamente ele ter tido, né, uma resposta para a arqué baseada na reflexão racional e na sua observação empírica do mundo, né? Inaugurando assim uma espécie de proto-ciência, né? O que chamam de método, não o método, né? Mas o que chamam do discurso filosófico científico, né? Ainda que não seja o que a ciência vai se tornar na sua forma moderna, né, com a revolução científica e tudo mais. É uma ruptura, né, com a tradição mítica do ensinamento do dogma, né, que não estava sujeito ao questionamento e à crítica. E aí está a segunda grande contribuição do Tales, que foi ter inaugurado uma tradição crítica no pensamento, né, uma tradição de você olhar para o que é dito anteriormente e discordar, apresentar uma nova e inclusive encorajar isso, né? É provável que ele tenha encorajado os seus discípulos a apresentarem novas respostas, né? E aí a gente vê que já o primeiro sucessor, né, o Anaximandro, ele vai apresentar outra noção para a arqué, outra resposta. E da mesma forma Anaxímenes, né? Anaxímenes vai dizer que é o ar, né? Pneuma, mais ou menos na linha de pensamento do Tales, como uma coisa que está muito abundante, que está em todos os lugares, né, na visão dele, e que não é algo sólido, maciço, muito delimitável. Então é mais ou menos como a resposta do Tales, em alguma medida, né, escolhendo um elemento da natureza, outros também vão fazer isso. O Anaximandro, que é o meu favorito da escola de Mileto, né, ele vai apresentar um conceito abstrato do apeiron, né? O apeiron ele pode ser definido como indivisível ou indefinível, é aquilo que seria a totalidade do que existe e que não está sujeito a temporalidade ou privação. O apeiron ele é pleno justamente por ser vago e abstrato, né?
ele não pode ser algo como os elementos da natureza, por exemplo, a água do Tales, ou então o ar do Anaxímenes, né? Então é muito interessante como que ele está inaugurando um pensamento já em outra linha, né, mais abstrata, mais metafísica, que vai ser a característica fundamental da outra escola dessa primeira fase do pensamento pré-socrático, que é a escola italiana, né, onde você pode mencionar dois pensadores como sendo os principais, Pitágoras e Parmênides. Parmênides e Pitágoras eu vou falar sobre em vídeos diferentes. Parmênides eu vou falar junto com Heráclito, que é um clichê, eu sei, mas é uma forma muito efetiva e é muito interessante observar a relação dos dois. O Heráclito ele pertenceria a essa primeira escola que estamos tratando aqui nesse vídeo, a escola jônica, ainda que todos esses filósofos, né, não é legal colocá-los assim de uma forma tão categórica assim em caixas, né, escolas. Cada um deles tem, obviamente, a sua individualidade e autenticidade de pensamento. Enfim, arqué é algo que você não vê, né? Você não vê o áperon. Ele é algo eterno, é algo imutável, é algo pleno, né? E ele compõe tudo que na nossa experiência limitada de privação corresponde a uma falta, né? Por exemplo, o frio ele não é quente, né? O áperon ele vai ser os dois, né? Assim como o claro não é escuro, o áperon ele vai ser tanto claro quanto escuro e por aí vai, né? Então ele já apresenta um objeto algo, né? Não um objeto limitado e privado, mas um princípio que estaria além, né? De certa forma transcendente e que ao mesmo tempo seria uma primeira noção da matéria, né? Daquilo que estaria contido em tudo, mas que não é facilmente definível como um desses elementos qualquer da natureza, né? Já Xenófanes, que vai ser uma figura um pouco diferente, né? Ele vai se expressar, ao contrário desses pensadores, poeticamente. Ele viajava muito, ele foi também rapsodo, e ele era uma espécie de crítico cultural, a sua maneira da época, né? Ele criticava bastante a religião grega por como eles antropomorfizavam os deuses, né? Ele até diz que se os animais pudessem pintar, os animais representariam os deuses com a aparência de animais. E ele apresentava também a sua visão da arqué, né? Para ele, a arqué era a terra, de onde, segundo ele, as coisas se originam. E ele identificava, inclusive, a terra com o divino, né? Então a crítica dele à religião não é só por criticar, ele estava tentando apresentar uma visão diferente do que seria a divindade, né? E é uma espécie de panteísmo que ele está expondo aí, que ele está trazendo, né? É importante mencionar a precariedade que a gente tem de material da obra desses filósofos, né? É um abismo de tempo e o que a gente tem de acesso são fragmentos ou doxografia, que seria a síntese, né, feita por outros pensadores, por outras pessoas do pensamento desses filósofos, como, por exemplo, o próprio Aristóteles ou a figura de Diógenes Laércio, né, que foi um grande disseminador do pensamento dos filósofos anteriores, assim, do começo da filosofia, né? Interessante como que já tinha essa discussão de quem começou a filosofia, quem pensava de qual forma na antiguidade. Muito obrigado por assistir. Essa é a série Pensamentos, uma série de vídeos mais curtos e introdutórios a grandes ideias do pensamento humano e da arte. Inscreva-se no canal e fique à vontade para conferir também os meus vídeos mais longos de filosofia e de cinema, assim como o conteúdo dos meus filmes. Até a próxima!